E hoje o conteúdo vai ser o mais objetivo possível. Se você chegou até aqui, ou você está procurando informações para comprar um Renault Duster, ou você acabou de comprar e está colhendo mais informações para saber sobre o carro que você está na garagem. Então vamos lá, o principal objetivo é mostrar alguns pontos negativos que os principais condutores, que os proprietários do Renault Duster apontam e trazer algumas informações gerais sobre o carro. Lembrando, já gravei vídeo sobre o Renault Duster aqui, vou deixar inclusive em destaque, mostrando as características gerais do carro, características externas, características internas, mas o objetivo hoje é falar tudo relacionado ao Renault Duster. Vamos falar inclusive quanto você vai gastar eventualmente de IPVA, consumo e quanto você vai gastar de seguro. Vamos lá, vamos iniciar falando sobre as qualidades do Renault Duster. Se a gente for para a categoria SUV, os SUVs que a gente tem no mercado são de valores extremamente elevados, são de valores altos. É claro que muitos deles têm uma carga tecnológica maior do que o Renault Duster, mas nenhum se compara em termos financeiros com esse carro. Primeiro ponto de observação, quem está na condução do Renault Duster com certeza vai se sentir um carro extremamente alto. Vai ser um carro que vai lhe vender aquela promessa de um SUV e vai lhe entregar a preço de carro popular. Hugo, o que é que eu podia observar na hora de comprar esse carro para me sentir mais seguro? Vamos lá, se você está procurando uma versão automática, a gente vai se deparar aí com o câmbio CVT, um câmbio extremamente confiável. E se você está procurando uma versão manual, a gente não tem aí o que apontar a título de preocupação. Não é um carro bronqueiro, não é um carro que, diferente de outros modelos, a gente vê o mercado falando sobre problemas crônicos. Então você já vai entrar num carro que não vai lhe proporcionar aqueles trabalhos que a gente vê aí de mecânica, aquelas peças de reposição de forma imediata. Hugo, eu tenho uma família grande, o carro vai me atender? Vamos lá, o primeiro aspecto que eu vejo num carro grande, num carro SUV, inclusive que vai contra as características da Pajero TR4 que eu gravei no último vídeo, é o tamanho do porta-mala. A Duster tem um porta-mala de 475 litros, é um porta-mala muito extenso e se a gente for ver é um carro que pesa 1.200 kg, peso de carro popular, carro hatch, e quando a gente leva isso para aquela relação peso e potência dentro das vias urbanas, dentro da cidade, isso acaba trazendo um reflexo muito positivo. Esse carro tem 120 cavalos, então dentro da cidade, repito, é um carro que vai lhe atender muito bem dentro da proposta de SUV, mesmo que você tenha uma família grande, que você venha aí encher seu carro de menino ou encher seu carro de mala, é um carro que vai lhe atender bem. Pneus desse carro, aro 16, e aí eu falo pneu, porque muitas vezes você vai dimensionar o custo que você vai ter trocando os pneus. Então você já sabe, precisar trocar pneus aro 16. Agora eu vou trazer 3 pontos que mais se fala no mercado automobilístico em relação ao Renault Duster. Primeiro ponto, ruído interno. Isso de fato é comentado entre os proprietários de Renault Duster em relação ao barulho dentro do carro. Ele não tem uma boa acústica. Aí você me pergunta, Hugo, isso é algo incômodo? Isso é algo realmente que pode me afetar no dia a dia? Eu, particularmente, já tive Renault Duster e já tive a possibilidade de testar em vários campos, seja nas vias urbanas em terreno liso, seja em terrenos acidentados, que é bem comum aqui em Recife, né? Capital do Pernambuco, que é onde eu gravo meus vídeos, e eu digo, não me incomodava de forma alguma. Agora, se você é um cara, se você é uma mulher sensível às trepidações do solo, para o que vem para dentro do cockpit, é interessante que você preste bastante atenção nesses pontos. Segundo ponto, ruído de suspensão. A suspensão do Duster, veja, não é uma suspensão problemática, repito. Agora, é uma suspensão não muito silenciosa. Eu chego a dizer que ela é um tanto quanto delicada em relação à absorção dos impactos do solo. Então é outro ponto que acaba ricocheteando, que acaba passando o barulho para dentro do cockpit e você tem que ficar atento. O terceiro ponto que eu já trago aí como sendo um ponto de observação negativo é em relação à revenda do carro. Mas eu falo isso com muita tranquilidade, porque esse mesmo ponto de observação negativa que você tem que ter é o que você vai aproveitar quando for comprar o carro. Então, você sabendo que é um carro que não vai trazer um valor de revenda muito bom,
você tem que ir na oportunidade. Eu, particularmente, não me negaria em comprar Duster quantas vezes fossem oportunizadas na minha vida, desde que fosse de fato uma oportunidade. Tem que vir com um valor muito bom, sobretudo aí das vezes que eu peguei, que não foi para usar por muito tempo, embora o suficiente para ter essas opiniões, mas foi para revenda. E aí eu falo com muita tranquilidade, quem está comprando o Renault Duster pode se aproveitar do baixo valor de mercado e da baixa revenda. É um carro que você comprar por X, não vai esperar vender por X,5, por 2X, ou, chego a dizer, nem pelos mesmos X que você comprou. É um carro que vai desvalorizar e você tem que aproveitar esse ponto quando do ato da compra. Agora vamos para 3 pontos interessantes se você está procurando informações sobre o Renault Duster para comprar, que é em relação a seguro, que é em relação a IPVA, que é em relação a consumo. Primeiro ponto, Hugo, quanto é que eu vou gastar de seguro para esse carro? Ó, em relação a seguro, vai depender do perfil de cada um. As informações que você vai passar para a seguradora. Se você é menor de 21 anos, se o carro dorme em garagem fechada, se você usa todos os dias, se outras pessoas usarão esse carro junto com você. Então, são informações que a seguradora ela vai apreciar no ato de lhe dar o valor do seguro. Então, particularmente, se você estiver dentro de uma média aí, acima de 25 anos, usar o carro diariamente para ir para o trabalho e tiver um lugar para estacionar esse carro, você vai pagar algo em torno de R$ 4.600. Obviamente que nos tempos atuais, os valores de seguro eles estão oscilando muito, o que é natural, porque até o preço dos carros estão oscilando muito. A gente está falando aí de carros que está na casa dos 40 mil até a casa dos 70 mil reais, que é a Renault Duster, considerando aí 2016 até 2020, você encontra nesses valores, basta que você faça uma boa busca. E essas informações que eu estou falando servem dos modelos gerais, tá? É claro que quando a gente vai para temas muito específicos, como, por exemplo, 120 cavalos, consumo, motorização, a gente está se referindo ao Dynamic motor 1.6. Então, uma média de seguro, você vai pagar R$ 4.800. Já uma média de consumo, a Duster é um carro flex. Então, você vai gastar dentro das vias urbanas, dentro da cidade, algo em torno de 7 km com litro no álcool e 10 km com litro. E quando vai para a gasolina, algo em torno de 8 km com litro na cidade e 11 km com litro na estrada a gasolina. É algo que você tem que observar porque dentro dos SUVs, a Duster é que tem o pior consumo. Então, além do ruído interno, além da questão da suspensão, além da questão da revenda, você tem que observar como um ponto um tanto quanto negativo a questão do consumo. Eu falo um tanto quanto porque quando eu estou falando, por exemplo, da Pajero TR4, eu trago como um ponto negativo, que o consumo ele é horrível. Mas dentro da Duster eu não entendo como sendo um consumo horrível. Eu diria que inclusive é aceitável para a proposta que o carro se apresenta. Já em termos de IPVA, você vai gastar cerca de... Calma, antes eu tenho que destacar o seguinte, se a gente está falando de IPVA, vai depender muito da alíquota que seu estado pratica. Se você estiver em Pernambuco, por exemplo, salvo engano, a alíquota aqui é 2,4% incidente sobre a tabela FIPE. Então, a depender do estado que você esteja assistindo esse vídeo, vai variar a alíquota e, consequentemente, vai ricochetear, vai resultar no valor de IPVA. Mas aqui você vai gastar algo em torno de R$ 2.800, que atualmente dá para se parcelar em até 10 vezes. Agora vamos lá, pessoal. Antes de terminar o vídeo, eu vou deixar uma dica para você que não tem nenhum tipo de orientação para comprar carro. Para evitar que a compra do carro na sua vida, que muitas vezes é a realização de um sonho, se transforme em um pesadelo. Vamos lá, se você não tem norte nenhum como comprar carro, eu vou deixar um link aqui embaixo, que custa menos de R$20, para você saber o que olhar na hora de comprar um carro, saber se aquele prometente vendedor está lhe enganando de algum ponto, está lhe enganando em algum aspecto, está maquiando o carro para venda, se aquele carro já foi do leilão, você observar se os documentos que ele está lhe apresentando são documentos legítimos, são documentos que não vão lhe expor a problemas futuros, porque lembrando, se você não presta atenção no ato da compra, você pode ser induzido a erro e, consequentemente, entrar numa furada. Inclusive a título de golpes. Tem diversos golpes hoje aí no mercado e eu trago várias exemplificações para que você não caia nessa por um valor irrisório. Eu, estando no seu lugar de olhos vendados para comprar um carro,
com certeza eu seguiria esse guia prático de como comprar carros. Inclusive eu trago dicas para você comprar carro barato. Você conseguir ali dentro da negociação reduzir de forma considerável o valor do seu carro. Além disso, eu vou deixar um link lhe possibilitando fazer consulta na placa do carro. Saber se ele já foi roubado, se ele já foi em leilão, se tem chassi remarcado, todo o histórico do carro com base nas revisões da concessionária, se teve quilometragem adulterada. Então dá uma olhada no link aqui abaixo para você se resguardar em relação a isso. Agora vamos lá. Achou o conteúdo relacionado à Duster interessante? Deixa a curtida, deixa um like, que é um ato pequeno por parte de vocês, mas que ajuda bastante para o crescimento do canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve, isso é a garantia mínima de quem sabe você vai estar junto comigo no próximo vídeo e você não gasta absolutamente nada. Valeu!